duas perguntas. A primeira, você acha que deveria usar menos o celular? Das poucas centenas de pessoas que responderam, 96% disseram sim, eu preciso usar menos o celular. 4% disseram não, meu uso é normal ou é saudável. E na sequência eu fiz a segunda pergunta, você acha que deveria orar um pouco mais? E eu fiquei surpreso com o resultado. Não houve ninguém que dissesse, não, eu oro o suficiente. Todos, 100% dos que responderam a minha pergunta disseram, sim, eu acho que devo orar um pouco mais. É interessante porque as duas perguntas têm uma clara e óbvia conexão. Se por um lado a gente acha, a grande maioria, quase a totalidade, que deveria usar menos o celular, esse mesmo grupo diz, eu acho que eu preciso orar mais. E eu imagino que nenhum de nós aqui possa dizer que a gente ora pouco ou não ora tanto quanto deveria por falta de tempo. Não é falta de tempo. E nessa manhã, o meu objetivo, de alguma maneira, é fazer você refletir na necessidade de desconectar um pouco para se conectar com Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, o verso 31, nós lemos assim na minha versão. E ele lhes disse, vinde, repousai um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Essas são palavras do próprio Jesus, ditas ao seu grupo mais íntimo, vinde à parte e repousai um pouco. Os discípulos tinham vindo de uma expedição, pela primeira vez sozinhos, haviam ido a cidades e vilas, comissionados por Jesus, tendo, antes de sua partida, sob a imposição de mãos, uma concessão de poder. Eles voltam relatando algumas das façanhas que eles experimentaram nessa primeira expedição missionária, sem a presença de Jesus, ele ainda vivo. E eles voltam de lá dizendo, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos doenças. E eles tiveram a clara percepção de que as obras de Jesus, que ele tinha dito, as obras que vocês me vêm fazer, vocês farão obras ainda maiores. Eles tiveram uma ideia nessa primeira expedição missionária. Porém, mesmo tendo experimentado algum êxito desse trabalho, os discípulos corriam o risco de atribuir a honra a si mesmos e de nutrir orgulho espiritual, caindo nas tentações de Satanás. Por isso, como Moisés no deserto do Sinai, como Elias nas montanhas da Judéia e como Elias junto ao ribeiro de Querite, os discípulos também precisavam se pôr à parte das cenas normais de atividade para comungar com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Eu quero que você compreenda a necessidade inerente a mim e a você de nós desconectarmos um pouco para comungarmos com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. A comunhão com Cristo, ela é óbvia por si mesma e eu vou aprofundar isso um pouco mais nessa manhã, mas eu preciso esclarecer para você do poder da comunhão com a natureza e com o próprio coração, e como Satanás, de alguma forma, ele fez uma contrafação no que muitas pessoas, famosas e não famosas, no Oriente e aqui já no Ocidente virando modinha, eles têm buscado um pouco essa meditação no meio da natureza. Eles ficam em posição de meditação, num lugar de céu azul, grama verde, colocam um tapetinho, às vezes entre montanhas, às vezes fazem uma expedição para algum lugar lá do lado do Vietnã, Camboja, Tailândia, em templos budistas e coisas do tipo, porque se entende que a meditação, ela faz parte de uma necessidade humana. O cristianismo não nega isso, porém a nossa relação com a natureza, quando você sente aquele relaxamento incrível, como se a sua vida tivesse até se refazendo. Vários de vocês pegam o carro uma vez por ano e vão ali, no norte da Flórida, ou naquela costa ali do Golfo, com aquelas areias branquinhas, aquele mar não tão gelado.
Vários de vocês, a ansiedade de ir e visitar a praia, pelo menos uma vez por ano, só o fato de se avizinhar, de estar chegando a hora de viajar, é como se você já estivesse meio que se refazendo. Pega o carro, dirige essas centenas de milhas e chega lá, e quando se instala, bota ali aqueles equipamentos, o cooler de um lado, bota o guarda-sol, bota a cadeira, senta ali, bota os pés na areia, dá um mergulho, volta, né? E pensa assim, se fui pobre já nem me lembro, né? E fica ali, como se fosse um pequeno rei. De alguma forma, este momento de relaxamento na natureza, em contato com o mar, a brisa do mar, o cheiro do mar, do sal, os pés descalços, isso nos restaura das tensões e do barulho da vida. Mas nós não temos condições de tirar um final de semana por mês para ir para a Flórida. Quando muita gente vai uma vez por ano, vários de vocês fazem isso. Porém, eu e você precisamos adicionar em nossa rotina um momento em que a gente deixa o celular em casa, a gente se desconecta, nem que seja para fazer uma trilha de meia milha em alguns dos parques arborizados que nós temos aqui próximo da nossa casa. De jogar uma pedrinha no lago, de parar, em contato com a natureza, a gente aliviar as tensões. Porém, a nossa relação com a natureza não é a mesma do que muitos fazem em meditação no meio do nada. Eu e você, pela visão bíblica que temos, olhamos a natureza como um produto de Deus, algo fabricado por Deus. Não há poder inerente na natureza, mas há um benefício por este produto gerado e fabricado por um Deus Criador, e isso refaz quem nós somos, as nossas energias, aliviando as nossas tensões. A nossa relação e comunhão com a natureza se dá como um produto de Deus, e não como algo que tem uma energia inerente em si mesmo, sendo redundante. Segunda coisa, além de Cristo, a comunhão com a natureza, é a comunhão com o próprio pensamento. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento em que as pessoas não conseguem mais ficar sozinhas com elas mesmas. Eu não sei quem usa aí o Android, mas quem usa iPhone tem um dispositivo lá nos ajustes em que você consegue perceber quantas vezes você pegou o celular no dia e destravou ele. Depois dá uma fuçada aí, dá uma gugada aí, e descobre aí a tua média de quantas vezes você pega o celular por dia. Virou um reflexo incondicional das pessoas, quando elas param e não estão nada para fazer, a primeira coisa que fazem, o que é? Pega o celular. Nós estamos vivendo numa espécie de vício, de uma epidemia, em que não se consegue mais sossegar. As pessoas não param para pensar, as pessoas não param mais para comungar com os próprios pensamentos. E como cristãos, que precisam da conexão com Deus, para sobreviver às influências e aos ataques do mundo espiritual, eu e você precisamos nos desconectar um pouco. Porque isso nos distrai de uma conexão que nós precisamos ter com Deus para comungar com Ele na nossa rotina diária, no meio das nossas tarefas. Antes de uma negociação, nós estamos sempre sob a tensão de algo que está para acontecer ou que aconteceu, notificados o tempo inteiro, seja as notificações de uma notícia dos esportes do nosso time favorito, ou de uma tragédia, ou do clima, ou das nossas conversas e das dezenas de grupos de WhatsApp. E nós vivemos hoje num momento que é meio complicado, né? É meio complicado. As pessoas levam para o lado pessoal. Alguns anos atrás, o WhatsApp tinha estourado, né? Uma senhora ficou brava comigo, porque eu saí de um grupo. Brava. Foi como se eu tivesse entrado com os pés sujos na sala dela, no tapete branco. São tantos os grupos que, se você resolver interagir com todos eles, você não vai fazer outra coisa ao longo do dia. Não dá para a gente acompanhar tudo. Não dá para a gente ver tudo. Não dá para a gente responder tudo.
E nós precisamos começar a impor limites em relação a isso, porque se nós não desconectarmos, a nossa comunhão estará sendo comprometida. Quando Jesus disse, vinde à parte e repousai um pouco, Ele queria que aquelas pessoas estivessem em comunhão com Ele, com a natureza e com os próprios pensamentos. Quando Jesus disse para que as pessoas se afastassem um pouquinho à parte, Ele tinha acabado de receber a notícia da morte do seu primo, João Batista. Esse foi o contexto. Isso, de alguma maneira, era o prenúncio do destino dos seus discípulos e o dele mesmo. Comunhão com Deus nos prepara para momentos de prova inevitáveis que estão adiante de nós. Mas a comunhão, ela também faz reparações. Você sabe que dentro deste grupo que Jesus disse assim, vinde à parte e repousai um pouco, tinha um grupo de discípulos de João Batista. E o interessante é que esse grupo que se une aos 12, quando Jesus disse assim, ó, venham aqui um pouco à parte comigo, esse grupo de discípulos de João Batista, ele foi um grupo que deu certo trabalho para Jesus, em 3 situações específicas. A primeira, esse grupo ficou muito ressentido quando parte dos discípulos de João Batista deixou João Batista e começou a seguir Jesus. Foram lá reclamar. E João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Esse grupo se uniu à elite religiosa criticando Jesus, quando Jesus se assentou com pecadores e com prostitutas e com coletores de impostos e tomou uma refeição com eles. Você acredita nisso que os discípulos de João criticaram? Porque de alguma maneira, João no seu discurso reformatório diz que as pessoas precisavam abandonar seus pecados e se arrependerem. E como que agora esse Jesus agora senta com esse tipo de pessoa? E esse grupo também fez uma terceira coisa. A primeira tinha que ver com ciúme, a segunda tinha que ver com crítica e a terceira tinha que ver com incredulidade. Eles questionaram se de fato Jesus era Messias por ele não ter mexido uma palha para salvar João Batista. Só que agora João está morto e eles acabam indo buscar a presença de Jesus e ele afetuosamente diz, venham aqui com o meu grupo, os 12, venham aqui à parte e repousai um pouco. A comunhão, ela proporciona restauração. Tem gente que gosta de parecer ocupado, tem gente que gosta de parecer agitado. É como se você não pudesse demonstrar de alguma maneira que você está tranquilo. Para você se sentir útil, valorizado e até respeitado, você parece que tem que estar correndo o tempo inteiro. Mas esse convite de Marcos capítulo 6, 31, vinde à parte e repousai, é Deus dizendo para nós que nós precisamos nos aquietar. A serva do Senhor diz que não é sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e da agitação, mesmo em atender às necessidades espirituais dos homens. Ela diz, dessa forma é negligenciada a piedade pessoal, ao mesmo tempo que se sobrecarregam as energias mentais, espirituais e físicas. O cristianismo exige a abnegação daqueles que servem. São preciosos os sacrifícios dos homens de Deus e das mulheres de Deus que se envolvem com a obra. Porém, todavia, a gente precisa cuidar para que o nosso excesso de zelo não dê a Satanás alguma vantagem e ele se aproveite de nossa fragilidade humana, o que prejudicaria a obra de Deus. Excesso de zelo. Nós não podemos nos ocupar tanto com as coisas de Deus que venhamos a nos esquecer de passar tempo com Ele. A comunhão, ela tem um aspecto de proteção. Na medida em que a nossa atividade vai aumentando, na medida em que a gente até vai sendo bem sucedido em realizar alguma obra para Deus, há risco de a gente confiar nos planos e métodos humanos. A comunhão vai nos vacinar contra isso. A gente precisa olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é o poder de Cristo que realiza a obra através de nós. A gente, ouça o que vou lhe dizer, nenhum de nós, nem o seu pastor, nem o seu ancião, nenhum líder de departamento, ou qualquer pessoa que se envolva com as coisas de Deus e com a obra de Deus, nós não podemos fazer do nosso trabalho o nosso Salvador. Todo o empenho que a gente coloca na causa de Deus não tem condições de redimir a nossa alma ou substituir a nossa comunhão com Deus. A gente precisa olhar continuamente a Jesus.
Embora a gente deva trabalhar pela salvação dos perdidos, a gente precisa consagrar tempo à meditação, à oração e à palavra de Deus. Serva do Senhor diz, no Desejar de Todas as Nações, que unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo vai se demonstrar, afinal, eficaz. Às vezes é que a gente fica muito agitado, a gente quer fazer, sem orar direito, sem meditar direito, a gente quer fazer. Trabalho com oração e santificado nos méritos de Cristo. E quando a gente olha para Jesus, com a grande tarefa de salvar a humanidade, o que você vê de vez em quando ele fazendo? Você vê ele deixando o seu trabalho, subindo uma montanha para ficar a sós, para comungar com Deus. Se Cristo sentia a necessidade de orar, se Cristo sentia a necessidade de parar, se Cristo sentia a necessidade de se desconectar das pessoas para se conectar com Deus no momento de comunhão, o que a gente vai pensar de nós mesmos? Com todas as desvantagens, fraquezas e tendências para o mal que nós temos? Esse vinde um pouco à parte, ele deveria ser atendido para que a gente possa ser mais útil. Se a gente dedicasse mais tempo para ir ter com Jesus e contar as nossas coisas para Ele, nós não sairíamos decepcionados. Ele estaria ali para nos ajudar. E aí, meus irmãos, é quando nós nos separamos, quando todas as outras vozes silenciam, que daí a voz de Deus consegue vir clara e audível a mim e a você através das recomendações. Nessa manhã, antes de eu encerrar, eu queria fazer um apelo a você. O meu apelo a você é que você e eu precisamos silenciar qualquer voz que esteja disputando a nossa atenção. Que voz tem disputado a sua atenção? Com que você tem se ocupado a tal ponto de a voz de Deus não ficar distinta na sua consciência? Há 3 ou 4 semanas atrás, numa das nossas reuniões de comissão, nós trabalhamos em aproximadamente umas 2 ou 2 horas e meia, na nomeação e indicação dos novos líderes, né? Mas houve um momento que houve um impasse. E a coisa não evoluiu. E diante dessa não evolução, nós passamos a conversar, filosofamos, e foi dentro desse contexto que surgiu a ideia de nós fazermos a reunião de hoje à tarde. E eu, enquanto as pessoas falavam, e eu só estava ali organizando, primeiro você, o próximo você, e várias pessoas falando, algumas abriram bem o coração, disseram seus sentimentos e tal. Ao final daquela reunião eu disse para eles, gente, nós não vamos conseguir resolver isso aí sem oração. Nós não vamos conseguir. Tem coisas aí que nós não temos resposta. Tem questões aí que nós não temos as ferramentas para solucionar, nós simplesmente não temos. Nós vamos ter que orar para Deus desatar alguns desses nós. E eu disse para eles, olha, eu vou botar o meu relógio para despertar 9 da manhã e 3 da tarde. E já faz aí quase um mês, faz 3 semanas eu imagino, que 9 da manhã e 3 da tarde o meu celular desperta. E ele desperta alto. E eu vou dizer para você, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja falando, eu estou interrompendo e estou dizendo, agora é hora de orar. E eu, em 3 semanas, vou dizer uma coisa a você, Deus está desatando nós, e eu não sei nem explicar como, Deus está agindo, porque simplesmente as minhas orações no início do dia e no final do dia, elas não têm sido suficientes, eu preciso orar mais. Você precisa de um pastor que ore mais. Você é alimentado por alguém que sobe ao púlpito toda semana, que precisa orar mais. Você precisa de um pastor que esteja mais conectado com Deus. Eu não posso viver uma vida com menos comunhão do que aquilo que o meu rebanho precisa e merece. Mas eu me pergunto, seria só eu que devo orar mais? Somente eu devo parar para orar mais? Não precisaria você, na condução do seu lar, orar mais? Não precisaria você, diante dessas amarras e dificuldades no seu trabalho, orar mais?
Diante de um temperamento às vezes fora de controle, você não sente a necessidade de orar um pouco mais? Deus não precisaria desatar alguns dos seus nós também? Não tem coisas que não acontecem senão em resposta à oração. Todas as outras vozes precisam silenciar para que a voz de Deus se torne mais distinta. É quando Davi, no Salmo 46, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem consegue hoje um tempo de sossego? Quem? Eu disse no começo, ninguém aqui vai ter dificuldade de reconhecer que precisa orar mais. Mas como é que a gente faz isso? Como a gente faz isso? Como é que a gente vai arranjar tempo para fazer isso? E se faltar a vontade de fazer isso? E se a gente não souber como fazer? Me permita 3 sugestões no final da mensagem de hoje. Eu não vou te dar um esquema, olha, ore assim ou ore assado. São 3 coisas muito simples que eu queria que a minha igreja hoje fosse levada a pensar se é possível ou não fazer. A primeira coisa, você conseguiria achar um lugar na sua casa, nem que seja o banheiro, o storage, ou quem sabe a sacada, ou quem sabe a árvore que fica ali no parking lot antes de você subir para o seu apartamento, um lugar onde você poderia ir para falar com Deus, é o seu lugar de oração, um cômodo da casa não teria, um canto da sala, uma poltrona com um abajur e uma mesinha num canto da sala, teria condições de um canto, 1 metro quadrado da sua casa, ser separado para você ir lá falar com Deus? Você acha que você conseguiria fazer isso? Um lugarzinho. Essa é a primeira sugestão que eu lhe dou. Segunda, você conseguiria marcar um horário para falar com Deus fixo? No matter what, não importa o que, você nesse horário você vai falar. Pode ser que não seja nesse lugar, mas onde você estiver, você conseguiria marcar um horário para falar com Deus? Onde você para tudo, pode ser que você esteja no meio de uma confusão, pode ser que você esteja no meio de um processo de decisão difícil, mas é como se você tivesse uma audiência com o Eterno, é como se você tivesse um appointment com o governador do universo, e naquele horário o seu relógio vai despertar e você vai parar para falar com ele. Você conseguiria fazer isso? Porque eu vou dizer a você, se nessas quase 200 pessoas que fazem parte dessa igreja, nós tivermos um lugar e um horário para falar com Deus fixo, meu irmão, pode segurar, que vem bênção, vem resposta, Deus vai agir. O diabo se levanta também, mas ele está derrotado. Terceira coisa, eu falei de um lugar, eu falei de um horário, e agora? Você tem o lugar e o horário, o que você vai falar? Eu não vou te dar um esquema complicado, é só um negócio só um negócio. Quando você parar nesse lugar e nesse horário, eu queria que você conversasse com Deus sobre as tuas coisas. Como assim, pastor? Que coisas? Eu não sei, são as tuas coisas. Eu tenho as minhas coisas. Você tem que falar com Deus sobre as tuas coisas. Sem formalidade. Sem muito rebuscamento. Não é a oração aqui coletiva, não. É o Deus, governador dos céus e da terra, o criador de tudo do universo, mas é o teu amigo. A senhora White diz que não pode haver comunhão com Deus sem que nós falemos a Ele sobre as nossas coisas. Fale com Deus sobre as suas coisas. As suas coisas. Os seus perrengues, os seus problemas, as suas angústias, as suas frustrações, os seus desapontamentos, os seus sonhos, as suas tristezas, os seus aborrecimentos. Fala com Deus sobre as tuas coisas. Não é complicado, é um horário, é um lugar e uma conversa pessoal. Eu não vou dizer para você, vamos todo mundo orar sobre isso, ou vamos todo mundo orar, não, fale com Deus sobre as tuas coisas. Daqui a 2 meses eu vou voltar sobre esse assunto aqui, eu vou voltar aqui e falar sobre isso, e eu queria saber mais ou menos o que tem acontecido com você nessas próximas semanas. Um lugar, um horário e um assunto pessoal, seu pessoal, as suas coisas. Nós precisamos desconectar para conectar com Deus. Meus irmãos, essa é uma urgente necessidade que temos como igreja. E a menos que isso aconteça, a menos que isso ocorra, nós não vamos ter forças para vencer os desafios da nossa vida. Vinde, à parte e repousai um pouco.
é o convite de Cristo a mim e a você. Feche seus olhos.